Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 22 de setembro de 2016 e é um dia interessante, onde nós tivemos já uma prisão de ninguém menos de que Guido Mantega, ex-ministro, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. E, gente, quando ele era presidente do conselho da Petrobras, quando ele fazia parte do conselho, houve uma solicitação, segundo o Ike Batista, de dinheiro para pagar contas de campanhas fora do período eleitoral. Isso é crime, né? Guido Mantega foi sempre um homem forte dos governos petistas, né? E economista, né? E aí essa situação aproxima muito a relação dos cabeças, das pessoas formadoras de opinião, daquelas pessoas lideranças, não é assim, ligadas a Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. A casa está caindo cada vez mais. Ele foi preso no hospital, ele estava levando a esposa para uma intervenção cirúrgica, uma coisa assim. Não foi proposital, isso segundo a própria Polícia Federal, já estava marcado para acontecer já fazia alguns meses, mas diante da questão das Olimpíadas, como eu inclusive vinha dizendo para vocês, que as Olimpíadas iam trancar uma série de ações da Polícia Federal e do Ministério Público. Então, a Receita Federal, tudo isso assim, ele já estava previsto, já estava planejado esse negócio. A primeira oportunidade que a Polícia Federal tivesse, eles iam fazer a prisão. O que eu venho dizendo para vocês em relação a Lula, a Dilma e uma série de outras situações? Eu venho dizendo exatamente isso para vocês. Olha, já existem condições para que haja a prisão de Lula, para que haja a prisão de Dilma, para que haja a prisão de muita gente. Por que não foram presos ainda? Por questões meramente burocráticas, técnicas legais e até do cenário político específico, ou do cenário global ou regional, alguma coisa nesse sentido. As coisas não são como a gente gostaria de que fossem e não acontecem no tempo que a gente gostaria que acontecesse, mas já existem indícios suficientes para que aconteça uma série de fatos que estão para acontecer. Não é uma questão se vão acontecer, eles irão acontecer, é uma questão de quando apenas. E como, né? Como irá acontecer? No caso do Guido aconteceu exatamente de uma forma que até a própria polícia ficou dizendo, olha, desculpa gente, mas uma vez deflagrado o negócio, a gente não tem como voltar atrás. Aconteceu, né? A gente não tinha como prever que ia ser desse jeito, dessa maneira. Claro que se a gente tivesse alguma noção, a gente podia até adiar um pouquinho, botar um pouquinho mais para frente, uma coisa assim, um caso pessoal, mas aquilo ali já estava previsto, era um momento, ia acontecer. Deu a coincidência negativa desse negócio, mas não foi intencional, não foi para prejudicar a família do Guido Mantega. Sim, ele precisa ser preso por necessidade legal, tá? Ponto. Então, os jus esperneantes não tem motivo de ser nesse sentido. E também, quando a pessoa promete, faz corrupção, ela tem que perceber o seguinte, a corrupção mata. Corrupção mata, porque tu está tirando dinheiro da saúde, tu está tirando dinheiro da segurança, tu está deixando as pessoas sem educação, e com menos educação tu promove mais crimes e tu faz com que as pessoas não tenham acesso à saúde. Tá? Então, a educação, quando tu faz a corrupção, tu está matando gente, sim. Tá? Então, corrupção é um crime que eu considero quase como um crime hediondo. Tá? Porque ele promove a extinção de condições para que a gente possa se manter vivo, simplesmente. Né? Se não porque tu tira dinheiro da merenda, tu está matando criança de fome. Tu tira dinheiro da saúde, tu está deixando a pessoa sem um remédio no hospital, sem um atendimento numa maca, numa hora que ela tem a necessidade, porque o político corrupto ele não vai para um hospital pelo SUS, não, ele não entra pelo SUS, né?
um político corrupto não coloca seu filho numa escola pública, né? Então é esse tipo de situação que a gente percebe que a escola pública não é uma escola de qualidade e por isso os políticos não colocam seus filhos nelas. A saúde pública não é uma saúde de boa qualidade, então por isso os políticos não, quando estão com problema de câncer, por exemplo, eles não vão para um hospital público, não, eles vão para um privado. Né? Eles contratam médicos, eles não são atendidos de maneira pelo hospital público, né? E seguranças são seguranças pagos pelo governo, né? São seguranças que são retiradas de suas funções, né? Eles são desviados das suas funções para ficar cuidando de políticos, né? Não tem segurança particular para político, né? Normalmente é segurança feita exatamente desse modo. E quem paga esses seguranças, né, para barrar o povo é o próprio povo, por incrível que pareça. Que eles não dão acesso aos políticos, não dão permissão para que os políticos passem, e quem paga o salário deles é o povo. Né? Então é impressionante uma situação dessa, mas acontece. Tá? E nós aqui estamos tentando fazer a nossa parte, pedindo para que você tenha consciência, porque quem faz isso é o seu voto. Ou sua omissão de não querer votar e não querer alternar o poder. Né? Então a oxigenação de poder, a alternância de poder, ela se dá com voto válido, consciente, e só este voto. Né? Então você tem que escolher alguém, não está bem daquele jeito, vota em alguém do outro partido, de uma oposição. Esses partidos que estão no poder não estão funcionando, vota em alguém que não tem mandato, vota num outro partido, um partido mais fraco, uma coisa assim, para alternar, oxigenar o poder, para o poder não viciar ninguém. Não viciar, porque poder vicia, poder absoluto corrompe, vicia absolutamente. Tá? Então vamos combater a corrupção, vamos fazer a nossa parte. Né? E aqui então agora eu vou colocar o vídeo da Polícia Federal, logo em seguida, né, para mostrar para vocês então como é que se deu essa última operação, para que vocês tenham noção de todos os principais fatos que ocorreram, né, como aconteceu essa situação toda. Eu consegui gravar a maior parte, né, da Band News, então fica aqui os créditos necessários, a menção necessária. Né. Acompanhem, por favor, os últimos fatos que comprovam, e prestem atenção no que eu vou falar agora, é muito importante isso que eu vou dizer agora para vocês. Nós sofremos um estelionato eleitoral em todos os governos de administração do PT. Isso não está dito no vídeo, tá? Na parte da Polícia Federal, mas é o que aconteceu de fato. No momento que houve corrupção, a partir do momento... Isso não foi dito em nenhum momento lá. Eu estou dizendo isso para vocês como conclusão que eu chego a esse respeito. Tá? O que não foi dito ali e que eu estou dizendo para completar a linha de raciocínio. Houve um estelionato eleitoral de todas as eleições petistas. A partir do momento que ficou comprovado que houve necessidade de fazer o pagamento de caixa 2, tá, de corrupção pós-período eleitoral dos governos Lula, significa que as demais campanhas também sofreram essa mesma situação. Tá? E no momento que houve uma reeleição do Lula, no momento que houve uma eleição de sucessor através de Dilma Rousseff, uma reeleição do sucessor, no caso da Dilma Rousseff, e tudo isso teve de alguma forma envolvimento com corrupção nesse processo, o que nós chegamos à conclusão é única e exclusivamente que o Brasil sofreu o estelionato eleitoral e que todas as eleições do PT são consideradas inválidas. É isso que eu estou dizendo, é a mais pura verdade. Nós sofremos estelionato eleitoral e todas as eleições petistas foram consideradas inválidas do ponto de vista legal. E se houve participação ou conivência do Tribunal Superior Eleitoral nesse processo, o próprio Judiciário Eleitoral pode estar comprometido no nível federal. Então a coisa pode acontecer inclusive nesse nível, tá? Porque houve comprovação. E se houve isso,
pode ter sido omitido pelo TSE. Pode ter sido omitido. Não que haja, a gente vai verificar se existe participação agora ou não de ministros do TSE, mas pode ter sido omitida a informação nesse aspecto. Se for localizada essa corrupção, e se o TSE de alguma maneira soube disso nas campanhas que aconteceram nesse processo e não tomou providência, os ministros do TSE podem estar envolvidos. Tá? E isso é gravíssimo. Isso coloca o próprio judiciário federal na berlinda desse negócio. E percebam, alguns ministros, como o Gilmar Mendes, por exemplo, está desqualificando já a Lava Jato como investigação. Por quê? Por qual motivo? O que ele leva em vantagem em fazer isso? Se é uma investigação que é exatamente para fazer a limpeza da casa. Tá? Então vamos tomar cuidado a esse respeito, vamos verificar tudo o que vai acontecer, como procede nesse aspecto. Tá? Porque recém é a ponta do iceberg, a coisa recém está começando. A queda de Dilma só abriu as portas para facilitar as investigações. A prisão de Guido Mantega é só o início do negócio. Isso é só o começo. Recém estamos começando. Para quem achou que estava no fim, não. Isso é só o começo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. E eles vão ser trazidos para Curitiba. Então até 9, porque são uma variação de horários muito grande, que são locais diferentes. Então até 9 horas da noite aproximadamente, todos os 7 já estejam aqui. Parte deles vão ser trazidos numa aeronave da Polícia Federal e alguns em voo comercial, porque eles estão muito dispersos. Então, apesar de serem só 7 presos, a gente só tem 2 deles na mesma cidade. O resto foi um em cada cidade, espalhado em estados também. Então, é uma logística mais complicada. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que, infelizmente, situações, às vezes coincidências como esta, são tristes quando acontecem, mas não há como não se cumprir uma ordem judicial. É bom que se deixe claro também que esse pedido do Ministério Público aconteceu em julho de 2016. A decisão do juízo foi em agosto de 2016 e só não foi cumprido por circunstâncias operacionais em decorrência das Olimpíadas e de outros eventos. Então, o evento, a circunstância de estar no dia de hoje foi uma coincidência infeliz apenas. Em relação aos fatos, nós estamos investigando desde agosto de 2015, em virtude de depoimento de colaborador, o consórcio Integra, composto pela Mendes Júnior e pela OSX. Este consórcio ganhou concorrência na Petrobras, sem nenhuma capacitação para essas construções, em obras relativas a plataformas P67 e P70. Nós temos aí, claro, a ocorrência de corrupção para que essas obras fossem adjudicadas para esse consórcio. Nós temos 3 vertentes de corrupção, indicadas 2 delas por colaboradores ou testemunhas, e uma terceira espontaneamente revelada pelo senhor Ike Batista em depoimento espontâneo à Procuradoria da República. A primeira delas refere-se a pagamento à pessoa ou à empresa pertencente a João Augusto Rezende Henriques, que já é conhecido, operador de propinas, ex-funcionário da Petrobras, e isso corresponde ao valor de aproximadamente R$7.400.000. Estes valores estão sendo investigados porque há
indicativos de que esse operador trabalhava para interesses do partido do Movimento Democrático Brasileiro na Petrobras. Em relação à outra vertente, nós temos pagamentos de aproximadamente 6 milhões de reais que foram destinados a empresas ligadas ao ex-ministro José Dirceu. Também há indicativos de participação nesse episódio de empresas já investigadas e que têm relação com o ex-deputado André Vargas. Esses valores, então, também há indicativos que se trata de uma movimentação de origem partidária em relação ao Partido dos Trabalhadores. E a terceira vertente, essa sim envolve o ex-ministro Guido Mantega, se refere a um pedido feito por ele para o empresário Eike Batista de pagamento de 5 milhões de reais para quitação de dívidas de campanha. Isso aconteceu em reunião no dia 1º de novembro de 2012. Efetivamente, não estávamos em período de doações eleitorais. E a combinação passou pela operacionalização desses valores no exterior, mediante contrato com objeto falso, entre empresa de Eike Batista e empresas do casal Santana. Essa operação foi especialmente operacionalizada por Mônica Santana. Foi repassado o valor de $2.350.000 entre a empresa Golden Rock de Eike Batista e a Shell Bill, que nós já conhecemos como empresa de Mônica e João Santana. Então, estes são basicamente os fatos envolvidos nesta operação. As conduções e as prisões temporárias, as buscas e apreensões eram necessárias, estavam há muito tempo referidas e não havia como prever o infortúnio de estar a pessoa de Guido Mantega hoje no hospital. Esse é um fato que realmente escapa de qualquer possibilidade de conhecimento prévio, em qual estamos abertos a qualquer questionamento a respeito dos fatos envolvendo esta operação de hoje. A partir de agora, bom dia. Perdão. Pela Receita Federal, nós tivemos a participação hoje em 12 locais de buscas, acompanhando com 36 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Como o Dr. Carlos e o Dr. Igor adiantaram, basicamente o trabalho envolve a circulação de valores para pagamentos de vantagens indevidas a alguns agentes políticos e públicos, e o que a gente destaca aqui realmente é o que normalmente e reiteradamente vimos já na Operação Lava Jato, já cansados de falar, o uso no Brasil de contratos de prestações de serviços ideologicamente falsos, que serviram para maquiar os pagamentos de serviços ou pagamentos de vantagens indevidas a partir das empresas vencedoras das licitações e que eram fornecedoras de equipamentos e serviços para a Petrobras. Posso destacar só um detalhe, que algumas dessas empresas, como já aconteceu em outras fases, são empresas sem capacidade operacional ou sem até existência de fato, por serem estabelecidas em residências de alguns alvos. Algumas outras apareceram e ainda estão sob investigação, que aí já são de um porte bem maior, até pertencentes a grupos econômicos estrangeiros. É basicamente isso. Agradeço. Gostaria de fazer um esclarecimento a mais a respeito dos fatos. Acho que seria bom, antes das perguntas, até para dirigir bem o conhecimento dos jornalistas aqui presentes.
Em relação a esse pedido de Guido Mantega, ele ocorreu em dezembro de 2012. Este fato aconteceu enquanto Guido Mantega era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Esse fato é importante que seja ressaltado. E também aconteceu pouco antes da liberação do primeiro pagamento de valores relativos a essas obras em plataformas. As obras, na verdade, a reunião foi em 1º de novembro, desculpe, não em dezembro, e a liberação de valores foi dia 29 de novembro. Essas coincidências é que ligam, neste momento da investigação, a Petrobras efetivamente, esse pagamento com relação a essas obras nas plataformas contratadas com esse consórcio Integra. Passaremos agora as perguntas. Oi, bom dia, Tabata Viapiana, Rádio CBN. Eu queria, se possível, doutor Carlos, que o senhor detalhasse um pouquinho mais a questão do Eike Batista. Ele prestou um depoimento espontâneo, o senhor falou, em 2012. Ele chegou a ser ouvido novamente por vocês pretendem ouvi-lo novamente? Ele disse para onde iria o dinheiro, o que o ex-ministro passou para ele, para que campanha especificamente iriam esses 5 milhões de reais. Queria detalhar um pouquinho mais a questão do Eike Batista. Pelo que a gente já leu na imprensa, não teve nenhuma medida especificamente contra ele hoje, apenas buscas na empresa, mas queria falar um pouquinho mais sobre o Eike Batista, se possível. Obrigada. O que nós podemos dizer sobre Eike Batista é que ele compareceu espontaneamente na Procuradoria da República, especificamente na Força Tarefa, prestou um depoimento onde narrou os fatos e apresentou provas. Ele é ouvido como testemunha, ele não é colaborador, então, portanto, ele estava no direito constitucional de permanecer em silêncio ou prestar as informações que desejasse. Neste momento, ele afirmou que houve o pedido por parte de Guido Mantega, e isto depois foi operacionalizado por Mônica Santana, e que houve um contrato entre Mônica Santana e a empresa estrangeira de Eike Batista para justificar este pagamento. E que, na realidade, essas prestações de serviços não ocorreram ou ocorreram de forma limitada. Ele nega, vejam bem, é bom que se diga, que haja uma ligação desses fatos com qualquer pagamento de propina. Entretanto, as coincidências nos levam a crer e nos levam a um caminho investigativo no sentido de que realmente se tratava de propinas relativas às obras do consórcio Integra. Oi, bom dia, Isabela, ao vivo para a Globo News. São duas